Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo de número 18. Vamos compartilhar esta leitura. Eu leio os ímpares, vocês leem os pares. Amém? Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Dizendo: ai, ai.
porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Aleluia. Muito bem, este capítulo 18 é um complemento do que nós vimos aqui domingo no capítulo de número 17. Esses dois capítulos do livro Apocalipse, o 17 e o 18, eles foram usados aí pelo Senhor na inspiração da Sagrada Escritura para registrar a queda da Babilônia. Nós sempre que meditamos em Apocalipse, nós identificamos o que é esta Babilônia. A palavra Babilônia, do hebraico original para o português, significa terra da confusão. Porque Babilônia vem de Babel, Babel que significa em hebraico confusão, nome que foi dado àquela antiga torre de Babel em Gênesis capítulo 11, que os homens tentavam construir, mas foram impedidos pela ação de Deus, que confundiu-lhes as línguas, e eles não puderam mais comunicar-se entre si, e não puderam então continuar aquela construção, que ficou então conhecida como a Torre de Babel, porque Babel significa confusão, porque Deus ali confundiu-lhes as línguas, e o nome de Babilônia significa terra da confusão. A Babilônia, ela não é uma cidade, ela é representada por uma cidade, nesse capítulo 18, como foi representada por uma mulher no capítulo 17. Como uma mulher no capítulo 17, nós vimos no versículo 5 do capítulo 17, que o título dela é Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e de todas as abominações da terra. Tá? Essa é a Babilônia representada por uma mulher, porque naquela representação feminina, na representação da figura de uma mulher, ela representa um dos 10 chifres da besta. Os 10 chifres da besta representam 10 poderes com os quais
Satanás submete e sujeita o mundo inteiro, sujeita todos os pecadores. E por isso está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo, ao qual Jesus denominou de o príncipe deste mundo, ele é o príncipe deste mundo. Esse mundo representa os homens, representa a humanidade, porque ele é o príncipe do império das trevas. O que impera neste mundo, o que impera entre as nações, é o império das trevas, porque Satanás, o diabo, com todos os seus demônios, se fortalecem diante do pecado dos homens. O que dá ao diabo essa autoridade de dominar sobre os homens é o pecado dos homens. Quando a Escritura diz para nós, não deis lugar ao diabo, ela está dizendo, não pequeis, porque o que dá lugar ao diabo é o pecado. O pecado da humanidade dá legalidade para Satanás dominar sobre a humanidade e fazer as três coisas que ele gosta de fazer e que ele é profissional em fazer: roubar, matar e destruir, principalmente espiritualmente, mas também com consequências físicas, sociais, no meio de toda a humanidade. Um dos 10 chifres, um dos 10 grandes tentáculos de poder de Satanás, foi o que nós vimos domingo passado no Apocalipse capítulo 17, onde essa Babilônia foi representada por uma mulher. Esse chifre, um dos 10 chifres, é um dos grandes poderes com que o diabo domina a humanidade, e um desses 10 poderes é a promiscuidade sexual. A promiscuidade sexual, que hoje no mundo é considerada normal, tá? Que muitos acham até bonito, essa coisa horrível, imunda, suja, demoníaca, satânica. A promiscuidade sexual é a razão pela qual Babilônia foi representada em Apocalipse 17 por uma mulher. Em Apocalipse 18, quando nós lemos hoje, mudou a representação. Ela não é mais representada como uma mulher, ela agora é representada como uma cidade. A palavra cidade vem do grego polis. Por isso que nós temos na nossa cidade Anápolis, né? Polis é a palavra grega que traduzida para o português é a palavra cidade. E é também a raiz da palavra política. Política começa com polis. Outro dos chifres da besta, tá? Outro dos grandes tentáculos de poder de Satanás sobre a humanidade, contra Deus, contra a sua palavra, é o sistema político. Cidade é uma organização na qual todo mundo vive em uma cidade. Um estado é um aglomerado de cidades, enquanto uma federação, uma nação, um país é um aglomerado de estados. Mas todo mundo vive em uma determinada cidade. Uma cidade tem uma estrutura que vem da palavra polis, que além de significar cidade, representa também a palavra muitas coisas. Uma cidade é um lugar onde tem uma estrutura de muitas coisas, onde as pessoas possam viver e ter acesso a essas muitas coisas. Então, tem alimentação, né? Então, por isso tem supermercado, tem panificadora, tem restaurante, tem farmácia, tem hospital, tem tudo que tem numa cidade, né? Que a pessoa tem acesso para viver ali numa cidade. E se vocês meditarem bem, meditem aqui comigo, olha só. Ainda que você seja uma pessoa que viaja muito,
Ainda que você viaje nas férias para outra cidade, para outro lugar, você não passa a maioria do tempo da sua vida nesse outro lugar. Onde você passa a maioria do tempo da sua vida? Na sua cidade. Na sua cidade é geralmente onde você mora, onde você trabalha, onde você faz compras. Você passa a maior parte do tempo na sua cidade. Poucos são os dias, durante todo um ano, em que você sai da sua cidade para fazer um passeio em alguma outra cidade, para comprar alguma coisa em uma outra cidade. A maioria do tempo você vive em uma cidade. O mundo inteiro é organizado socialmente a partir de uma estrutura de cidades, tá? Tem cidades menores, tem cidades maiores, tá? A maior cidade de cada estado é chamada de a capital desse estado e assim por diante, mas todo mundo vive dentro de uma estrutura de cidade, porque cidade é uma estrutura mundial, uma estrutura organizacional de toda a civilização mundial e o mundo inteiro, tá? O mundo inteiro está aí debaixo do braço forte dos três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses três poderes, eles não emanam do povo, nem a favor do povo e nem pelo povo. Isso é a definição da democracia. Democracia é uma mentira, é uma ilusão. Não existe poder algum vindo do povo. Isso não existe, isso é ludíbrio, isso é engano, e isso é próprio do príncipe desse mundo, que também é chamado de pai de quem? Mentira. Pai da mentira. Uma das suas mentiras deslavadas é a democracia. Nenhum poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Isso é uma mentira, tá? Não existe. Todo poder emana de Deus. Esses três poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, esses poderes emanam de Deus. Somente Deus tem esse poder e Deus, através desse poder, desses três poderes, antes de eu continuar, vamos ler em Isaías 33, 22. Pode abrir lá em Isaías, livro do profeta Isaías, 33, 22. Aleluia. Isaías capítulo 33, versículo 22. Vou abrir na minha aqui. Um momentinho. Isaías. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Repita. O Senhor é o nosso juiz, ou seja, o principal representante do poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, o principal representante do poder legislativo. E o Senhor é o nosso rei, o principal representante do poder executivo. Ele nos salvará. É por essa razão que nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. Inclusive as autoridades constituídas nos três poderes aí na terra,
nos 3 poderes na terra, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, todas essas autoridades, está escrito em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, todas essas autoridades são constituídas por Deus. O próprio Senhor Jesus, quando esteve diante do governador da Judéia, na época, para o Império Romano, o governador da Judéia, que era submisso ao César, que governava o Império Romano lá de Roma, na Judéia, em Israel, ali ao sul de Israel, na Judéia, cuja capital era Jerusalém. A Judéia ali tinha um governador enviado pelo César, com a autoridade do César, para governar pelo Império Romano ali, a Judéia. Na época de Jesus era o governador Pôncio Pilatos. E Jesus, quando foi levado diante de Pilatos, Pilatos quis falar assim para Jesus: você não sabe que eu tenho poder de te soltar, ou de te manter preso, de te levar para a morte? Jesus respondeu para ele assim: tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fosse dado. Ouviu? Então, o poder, todo o poder procede de Deus. Apesar de todo o poder, inclusive o poder político, o poder aí dos poderes executivos, legislativo e judiciário procederem de Deus, os homens que ocupam esses poderes, esses cargos, são homens pecadores. E como são pecadores, são todos, sem exceção, corruptos, corruptíveis e corruptores, todos. E cai na mentira e na ilusão de Satanás quem pensa que em época de eleição vai votar em alguém honesto, vai votar em alguém justo. Não existe. Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Os únicos justos na face da terra são aqueles que são poderosamente justificados pelo sangue de Jesus, e mesmo justificados pelo sangue de Jesus, eles têm agora a obrigação de se santificarem até que toda corrupção seja arrancada de dentro de seus corações por meio da obra de Deus, que só os salvos podem receber. E mesmo assim, o apóstolo Pedro escreve, 1 Pedro 4,18, que é com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, onde vai comparecer, irmãos? O homem é corrupto porque o pecado é a corrupção de 100% da alma humana, que é chamada de coração em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A resposta a essa pergunta, naquele texto, é Deus. Deus conhece os corações. Deus sonda mentes e corações de todos os homens. Sonda mentes e corações de todos os homens. Os homens que ocupam cargos na política, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, são todos corruptos. E é muito difícil ter um justo lá. E quando tem, porque está dizendo que é crente e está lá,
é um crente derrotado espiritualmente, porque um crente mais que vencedor, a primeira coisa que ele faz é nunca se envolver com a política. Um crente verdadeiramente de Deus nunca se envolve na política, porque quem entra na lama não limpa a lama, se suja com ela. Por isso o crente não entra em política. Por isso nós temos orientação bíblica de não nos envolver com as coisas do presente século, porque nós temos que agradar aquele que nos alistou, que é Cristo Jesus. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Nós servimos ao Senhor. E em 2 Coríntios, capítulo 5, está escrito que nós somos embaixadores de Cristo. Aqui na terra, nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino dos céus. E a nossa missão aqui nessa terra é ser sal da terra e luz do mundo, pregando a palavra de Deus, o evangelho de Cristo. A palavra de Deus é a nossa constituição, porque é a constituição do reino de Deus. Nós que somos filhos de Deus, a nossa constituição não é mais a constituição brasileira, porque a constituição brasileira é totalmente corrupta. A nossa constituição é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do coração, e ninguém escapa do poder da palavra. A palavra é a nossa constituição. Como embaixadores do reino, nessa terra, nós pregamos a palavra de Deus. Por que Paulo diz que somos embaixadores? Ele está usando uma metáfora para mostrar para nós o seguinte. Por exemplo, aqui é o Brasil. Um embaixador de qualquer nação, pega os Estados Unidos, o embaixador norte-americano aqui no Brasil, ele pode concorrer a algum cargo político aqui no Brasil, seja no executivo, seja no legislativo ou no judiciário? Ele não pode, porque ele não é brasileiro. Ele está no Brasil representando os Estados Unidos. Ele está no Brasil, mas ele está subserviente à Constituição norte-americana e não à Constituição brasileira. E até o território da embaixada norte-americana no Brasil é território, não é território brasileiro, é território norte-americano. Porque Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores do reino de Deus, é porque nós, uma vez salvos, não somos mais brasileiros, nós somos agora cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, não temos da parte de Deus nenhuma orientação para entrar em política. Nós temos orientação para pregar o evangelho para todo mundo, dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação fora de Jesus. Aleluia. Quando a igreja nasceu em Cristo Jesus, no primeiro século, no dia de Pentecostes para frente, a igreja nunca entrou em política durante todo o primeiro século. Jesus não entrou em política, os apóstolos não entraram em política, os crentes não entraram em política, os crentes da igreja no segundo século não entraram em política. Os bispos da igreja de Roma, no terceiro século, entraram na política. Deram as mãos ao Império Romano, submeteram a igreja ao Império Romano, e daí nasceu o que é conhecida hoje como a Igreja Católica Romana, que é uma igreja política, que tem sempre o seu lugar na política do mundo inteiro, até a Guerra do Armagedon. Inclusive, a sede da Igreja Católica
A sede da Igreja Católica é um estado político, é o Vaticano, lá em Roma, que dentro da cidade de Roma, ele é um país chamado Vaticano, e o Papa, o líder da Igreja Católica, ele é, então, um chefe de Estado. Aonde quer que ele vá, a gente vê por aí o Papa fazendo visitas, ele não vai como pregador do Evangelho, não. Ele vai como chefe de Estado, para ser recebido como chefe de Estado, ser recebido pelos veios políticos de uma nação e nunca por nada espiritual, por nada evangélico. Isso não existe no catolicismo. Viu, irmãos? A igreja de Jesus Cristo, que ele disse, sobre essa pedra que sou eu mesmo, a palavra de Deus, a minha igreja, a igreja que eu mesmo estou edificando, a sede dessa igreja é a Nova Jerusalém lá no céu. A Nova Jerusalém que nós vamos ler aqui no capítulo 21 de Apocalipse, a cidade que toda murada com 12 portais, cada um feito de uma só pérola. Essa é a cidade, a Jerusalém, que Jesus chamou de a casa do Pai, em João capítulo 14, e disse para nós: credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. A casa do Pai é a Nova Jerusalém. Nós vamos ver aqui nos Gálatas, que estamos estudando na sexta-feira, que Paulo faz uma comparação entre a Jerusalém da terra e a Jerusalém do céu. E a Jerusalém da terra, ela é representada por Agar, a escrava de Sara, com quem Abraão teve um filho chamado Ismael. Essa cidade representa o mundo que é escravo de Satanás. A Jerusalém do alto é livre, ela representa Sara, a esposa legítima, cujo filho Isaque representa Jesus. A Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Nós estamos peregrinando para a Nova Jerusalém e o único caminho que leva para lá é o caminho, a verdade e a vida, cujo nome é Jesus. Aleluia, amados. Aqui na terra, nós que somos alcançados pela graça, pela obra da salvação, nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós não somos mais do mundo. Ainda que tenhamos que manter nos nossos documentos, nas nossas identidades, nacionalidade brasileira, tudo isso por causa dos nossos empregos, da vida social aqui na terra e de manter a nossa família aqui na terra. Isso agora é apenas para nós uma fachada visível. A realidade invisível é que nós não somos mais brasileiros, não somos mais dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, somos da Nova Jerusalém, somos filhos de Deus e aqui somos embaixadores de Cristo. Aqui somos sal da terra e luz do mundo. Aqui estamos para, como Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 2, para brilhar como luzeiros no meio deste mundo de trevas, preservando a palavra da vida. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. É isso que estamos aqui para fazer. Aleluia. Estamos aqui por causa disso. Então, temos um emprego, temos um trabalho, temos uma profissão, estamos inseridos no meio dessa sociedade? Estamos, e precisamos estar, mas não pertencemos a ela. Nós estamos inseridos no meio dela, única e exclusivamente para testemunhar a Jesus Cristo, enquanto sobrevivemos aí no meio de tudo isso com todo mundo. Aleluia, amados. Glória a Deus. Por que tudo isso eu estou explicando para vocês? Porque o sistema político
que representa a Babilônia. Babilônia é o mundanismo, Babilônia é o secularismo, Babilônia é o sistema mundial que os homens criaram para viver a revelia de Deus, para viver em rebeldia contra Deus, para viver achando que são livres para fazerem o que quiserem e que ninguém governa sobre a vida deles, muito menos Deus. Esse sistema é totalmente corrupto, tá? Totalmente corrupto. Por isso que Davi também escreveu no Salmo de número 2. Vamos ler no Salmo de número 2. Dá uma chegadinha aí no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Olha como começa o Salmo de número 2. Começa com uma pergunta, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Leiam esses 3 versículos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha aqui, o primeiro versículo fala dos povos, dos habitantes do mundo, dos habitantes de todas as nações, tá? Eles estão enfurecidos. Os homens da terra, os homens ímpios, os homens no pecado, eles estão enfurecidos contra Deus. E tudo que passa na cabeça deles, o que eles imaginam coisas vãs, cabeça vazia, pensamentos vazios, não tem Deus, são homens vãos, são homens correndo atrás da própria vaidade. Vaidade vem a palavra vaidade é a abreviação da palavra vacuidade, que é vácuo, vazio. A mente dos homens no mundo só imaginam coisas vazias, só imaginam coisas vãs, porque coisas que poderiam dar sentido à sua vida estão na palavra de Deus e eles odeiam a palavra de Deus e estão enfurecidos contra Deus. A fúria do mundo contra Deus, por causa do pecado dos homens e por causa do domínio de Satanás. O sistema político do mundo está representado aqui no versículo 2, pelos reis e pelos príncipes. Os reis da terra e os príncipes, que se levantam e que conspiram contra o Senhor. Se levantam significa que eles estão ocupando cargos acima desses gentios, desses povos que estão enfurecidos contra Deus e imaginam coisas vãs. Sobre eles, os seus governantes se levantam e conspiram. A conspiração desses políticos, a conspiração da política é escrever, a sua própria Bíblia, a sua própria Constituição, negando a verdadeira palavra, negando a Bíblia Sagrada, negando a palavra de Deus, dizendo para as pessoas: aqui nós não obedecemos Bíblia, nós obedecemos o que nós legislamos. O que nós legislamos. Uma cantora de axé possessa aí no ano passado, foi filmada num show aí na Bahia, diabólica, possessa, e gritando lá de cima: a Bíblia não é a minha Constituição.
Assim os povos estão enfurecidos contra Deus, imaginando coisas vãs, e os seus governantes políticos, representados pelos reis da terra e pelos príncipes do mundo, eles se levantam e conspiram contra quem? Na sua Bíblia aí, compare aí, veja comigo, conspiram contra o Senhor. Senhor está com todas as letras maiúsculas? Sabe por que Senhor aí está com todas as letras maiúsculas? Porque em hebraico não estava escrito Senhor, em hebraico estava escrito Jeová, o nome de Deus, o nome do nosso Pai, tá? O Pai. E contra o seu ungido. Ungido está com a primeira letra aí, U maiúscula. Letra U maiúscula. Ungido. Ungido em hebraico é Messias. Aí está escrito Messias, que traduzido para o português é o Cristo, tá? Jesus Cristo. O Jeová, o Pai, o ungido é Jesus Cristo. E quem é essa unção que unge Jesus? Ele mesmo disse, quando ele leu na sinagoga de Nazaré, o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Quem ungiu Jesus? O Espírito Santo. Portanto, o versículo 2 tem as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai é Jeová, o Senhor. O Filho é Jesus, o ungido. E o Espírito Santo, aquele que ungiu Jesus. Tá? Os reis da terra, irmãos, quer dizer, todos os políticos da terra, todo o sistema político da terra está levantado contra o Senhor. Todos os príncipes da terra, todos os governantes do mundo, eles conspiram contra o Senhor, contra o Pai, contra Jesus, contra o Espírito Santo, portanto, contra a palavra de Deus, contra a verdadeira espiritualidade, contra o Evangelho, contra a verdade absoluta que é a palavra de Deus. E as leis e constituições nacionais de todas as nações, elas estão resumidas no versículo 3. O versículo 3 é o resumo das constituições nacionais de todas as nações da terra, inclusive do Brasil. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Estes políticos estão dizendo para as pessoas, rompamos os laços com que Deus quer nos prender e sacudamos de nós as algemas com que Deus quer nos prender. Para essas pessoas, laços e algemas são a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui no versículo 3, representada por laços e algemas. Todo mundo que não é de Deus, tá? Vê a Bíblia como laço, vê a Bíblia como algema. Acham que a Bíblia vem para prendê-los, vem para tirar a liberdade deles, tá? Laços e algemas é o que tira a liberdade. Eles não querem que nada tire a liberdade deles. Eles não querem que a liberdade deles seja ameaçada. Eles querem ser livres de Deus. Eles não querem ser livres de Satanás, eles gostam dele. Eles não querem ser livres do pecado, eles gostam do pecado. Eles não querem ser livres do mundo, eles gostam do mundo. Eles querem ser livres de Deus. E eles querem ser livres da palavra. Eles querem ser livres da Bíblia. Para eles a Bíblia, para eles a palavra de Deus, para eles o Evangelho de Deus é laço e algema. Eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Tiremos de dentro de nós tudo que é bíblico, tudo que é palavra de Deus. Vamos tirar isso, não queremos isso. Esse é o mundo possuído em que nós vivemos. Estão entendendo? Esse é o mundo possuído em que nós vivemos. Mas esse mundo está em queda. Por isso os capítulos 17 e 18 de Apocalipse é a profecia
da queda deste mundo. A queda da Babilônia representa a queda do mundo, desses poderes mundiais profetizados aqui para caírem e nunca mais se levantarem. Porque todo aquele que se coloca como inimigo de Deus é derrotado, porque Deus nunca é derrotado. É por isso que Tiago diz para crentes mundanos, para crentes voltados para o mundo, Tiago 4,4, chamando-os de infiéis. Tiago 4,4, se você ler aí, está escrito infiéis, referindo-se a crentes. No texto original, em hebraico, em grego, que Tiago escreveu, está escrito adúlteros. Acaso não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E que aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus? O mundo é inimigo de Deus. Por isso João disse, 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que está nele é a ira do Pai. O amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo, olha como a palavra generaliza, tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus é a santificação. E santificação significa, entre outras coisas, também separação. Aprendermos a viver separados deste mundo. Viver no mundo e ao mesmo tempo separado. Viver no mundo e ao mesmo tempo separado. Um exemplo disso é o homem do Salmo número 1, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Por isso ele é diferente de tudo que há no mundo. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os mundanos não são assim. Os ímpios são como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso, volte para o Apocalipse 18, que nós lemos, e dá uma olhadinha no versículo de número 4, porque aqui tem uma ordem de Deus para nós que somos do Senhor. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, vem uma voz do céu para nós. A voz do céu para nós é: ouvi outra vez outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Leia aí o 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. De quem é essa voz do céu? De Deus, irmãos, é a voz de Deus. E para quem a voz de Deus está se dirigindo? Povo meu, para o povo de Deus. O que Deus diz, o que Deus ordena para o seu povo acerca da Babilônia, acerca do mundo, acerca desse secularismo, está no feminino porque se refere à Babilônia: retirai-vos dela.
significa separai-vos, tá? Separai-vos do meio desse mundo. Separai-vos do meio desse mundo. Quando acabar o Apocalipse, nós vamos voltar para Atos. E quando Pedro pregou lá no livro dos Atos dos Apóstolos, tá? No livro dos Atos dos Apóstolos, abra no capítulo 2, tá? Abra no capítulo 2. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro pregou aí no livro dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, ele se levantou e pregou então a palavra de Deus. Aleluia. Só um momentinho para eu achar aqui o meu. E no final dessa pregação, Atos capítulo 2, versículo 40. Atos 2:40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Repitam. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. É assim que o apóstolo Pedro terminou a sua primeira pregação no dia de Pentecostes para aquela multidão de pessoas que estava ali em Jerusalém. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem exortando a nós, povo de Deus, tá? Povo de Deus, a separar-nos, retirar-nos do mundo, separarmos do meio, nos salvar do meio desta geração perversa. A nossa estadia no mundo não é para imitar o mundo, não é para seguir o mundo, não é para gostar do mundo, não é para idolatrar o mundo. A nossa estadia no mundo é para anunciar Jesus no mundo. Ser testemunhas de Jesus no mundo, como ele disse em Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. Mas não se misturar no mundo, não ser como o mundo, não viver como o mundo, não gostar das mesmas coisas que o mundo gosta, não viver como o mundo vive, porque nós somos chamados aqui em Atos 11:26 de cristãos para viver como Cristo viveu, obedecendo em tudo ao Pai e nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Oremos ao Senhor nessa noite. Sentado como você está, feche os seus olhos um momento. Respire profundamente. Senhor, que essa palavra ministrada a nós nessa noite seja para edificação de nossa vida espiritual. Que nossos corações sejam, Senhor, poderosamente edificados pelo Senhor. E que essa palavra sirva, Senhor, para a nossa santificação a cada dia, para que nós aprendamos verdadeiramente a viver como separados, como santificados, mesmo que sejamos tidos, Senhor, como que por alienígenas, neste mundo onde os homens vivem no pecado, odiando ao Senhor e a sua palavra. Nós amamos o Senhor. Amamos a Tua palavra, amamos a Tua verdade e queremos ser fiéis a Ti todos os dias, até que o Senhor venha nos buscar.
Obrigado porque o Senhor vai continuar nos guiando, nos protegendo, nos guardando nessa caminhada que nos está proposta, a qual nós vamos estar sempre percorrendo com o nosso olhar fixo em Ti, Jesus, que és o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Cantemos.